Olá, designer de interiores de todo o Brasil! Meu nome é Cíntia Erzinger e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre escopo de projeto e como colocar isso na precificação por hora trabalhada. O que seria o escopo, gente, quando você precisa precificar um projeto? O que é isso? Como é que eu tenho que pensar nesse escopo para começar a colocar valor no projeto? Você conversou com o cliente e você montou um briefing. Esse primeiro briefing, desse primeiro contato, quando o cliente pede orçamento, proposta. Quanto custa para você fazer isso, isso, isso? Isso é o escopo. Então, você precisa estar com a pergunta certa e com o ouvido muito atento a tudo que o cliente falar. Então, agora eu vou te dar uma dica. Atualmente, a maioria dos primeiros contatos vem ou pelo WhatsApp, às vezes a pessoa te liga, né? Mas o WhatsApp reina hoje. Às vezes até o direct, né, do Instagram, mas eu acho que o WhatsApp ainda reina. Se você tem no teu Instagram um link para a pessoa te conectar através do WhatsApp, no Instagram, no teu site, é por ali que a coisa começa, né? Que o assunto vai começar. Então, você vai ter a pergunta certa para esse cliente para entender o que ele precisa. Você tem que saber o que perguntar. E essas perguntas, elas permeiam duas coisas importantes, dois fatores importantes para que você chegue na precificação dele. Primeiro, você precisa fazer a triagem de quem é esse cliente. Quem é esse cliente quer dizer assim, qual que é a profissão dele, onde que ele mora, é um prédio de quantos apartamentos por andar. Sabe o que vai balizar nessa hora? Vai balizar você entender o padrão desse cliente. Se você está falando ali com um cliente class, que eu chamo de class, que é o cliente que vai fazer de repente um projetão completo, que vai fazer uma mega reforma, que tem condições de, ou se você está falando com um cliente standard, que é aquele cliente que ele gosta do design, que ele quer só dar uma repaginada. Não tem a ver com o poder aquisitivo só, tem a ver às vezes com o que ele realmente está desejando e precisando naquele momento. Então, essas perguntas de triagem você faz para que você entenda. Não adianta você apresentar uma Ferrari para a pessoa que não vai comprar uma Ferrari. Então, você tem que apresentar o carro que está de acordo com o que o cliente realmente deseja ter naquele momento. Então, se você chegar e fizer uma apresentação de proposta apresentando uma Ferrari, vai ficar muito caro, porque a gente vai falar, meu Deus, que louca, de onde ela tirou que eu vou pagar isso para somente isso que eu preciso? Então, alinhar essa triagem é importante para você chegar na tua precificação, ok? Essa é a primeira parte de precificar um projeto. Depois disso vem o escopo, que é, o cliente não chama de escopo, tá, gente? Nem você precisa usar necessariamente essa palavra. Você vai dizer para ele que você precisa saber de tudo que ele precisa nesse momento. Quanto mais claro e objetivo ele for, mais fácil vai ficar para você montar a proposta dele. Primeiro você vai ouvir tudo que ele tem para falar, porque as pessoas têm muita necessidade de falar. E não é todo dia que as pessoas fazem uma reforma ou que elas buscam um profissional designer de interiores para fazer alguma coisa nas suas casas. Então, para ela é uma novidade às vezes aquilo ali. Ela pode até já ter conversado com 2 ou 3 profissionais, mas é novidade para ela sentar na frente de alguém e começar a falar o que ela precisa para a casa dela. Então, se você percebe que a pessoa está com dificuldade de colocar em palavras o que ele precisa, você vai lá e vai ajudar. A gente tem a forma certa de perguntar. Você tem que conhecer o jeito certo de perguntar. Esse é o primeiro briefing, tá? E aí você começa a montar para você tudo que você vai ter que trabalhar, de tudo que o cliente está pedindo. Eu faço o seguinte, depois que o cliente me passa tudo isso, eu digo para ele assim, digamos que eu esteja numa conversa de WhatsApp com ele, de vídeo, né? Está me mostrando a casa dele, ou que eu esteja lá, na casa dele, olhando tudo que ele está querendo fazer. Eu vou dizer assim para ele, eu vou chegar no meu escritório, vou passar limpo tudo isso aqui que você está me pedindo. Se não for muita coisa, eu já coloco na hora ali. Mas se for muita coisa, eu prefiro organizar, sabe? Para depois falar. E aí eu organizo e digo para ele assim, então eu vou agora para o meu escritório, vou organizar isso aqui, vou mandar para você no WhatsApp mesmo um resumo dessa nossa conversa, só para você me dar ok, que aí eu entendo que para mim ficou claro o que você precisa e eu consigo então precificar o teu projeto. Pode ser desse jeito? Você concorda? Gente, é uma pergunta simples, é uma etapa que faz parte do teu processo importante e que, para que você precifique da melhor forma possível, precisa ficar claro para o cliente que você realmente escutou tudo que ele tinha para falar,
Você vai traduzir isso numa proposta, na proposta ideal, na proposta que vai realmente atender o que ele precisa. Você pega todo esse escopo, transfere ele para a tua proposta, apresenta para o teu cliente, contando de tudo que ele pediu para você, como que você organizou isso e como que você tem que trabalhar, então, para poder entregar o que ele precisa, para poder entregar tudo aquilo que ele te pediu. E é aí onde entra a tua apresentação de proposta, precificação, você já precificou esse projeto, mas a gente está falando aqui agora de escopo, né? Então, você vai olhar tudo aquilo ali que você colocou no escopo, vai colocar um tempo para executar cada uma daquelas tarefas, você já tem o teu valor hora do escritório, você vai multiplicar, vai chegar no valor da proposta para aquele cliente, para aquele escopo. Aí, mais uma vez, eu digo para vocês, esta é a melhor forma de precificar para você ter certeza que você vai conseguir trabalhar tendo lucro no final desse projeto. Mas antes disso, de você ter essa certeza, você vai ter que mensurar, tá? Não esqueça, quando você fechou a proposta com o cliente, já está lá trabalhando no projeto, começa a mensurar isso. Mensurar significa medir. Então, você vai ver cada uma das etapas que você colocou lá naquele escopo que você tem que trabalhar. Olha no meu Instagram, tem um post falando como precificar um projeto de interiores. Tem lá tudo isso. Então, você vai pegar todo aquele escopo, vai colocar um tempo para aquilo. Quando você sentar para fazer aquela etapa do projeto, você vai medir o tempo que você vai levar. Quanto mais você fizer isso, gente, controle é a palavra mestra. Quanto mais você controlar o tempo que você leva para executar determinadas tarefas, melhor você vai ficando. E mais você vai entendendo o valor que tem o seu tempo e o quanto você precisa de ferramentas, às vezes um computador melhor, um software melhor, uma pessoa que faça aquela etapa muito mais rápido e melhor do que você. Quais formas você vai encontrar para transformar o seu escritório, seus projetos em projetos realmente lucrativos. Entendido então? O que significa precificar um projeto através do escopo? Desta forma que eu falei, triagem para entender quem é o cliente que está te procurando e que é uma proposta sua e montar o escopo de tudo que ele te pedir. Tudo que ele te pedir tem que estar muito bem explicadinho, desenhadinho lá na tua proposta de trabalho. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê na próxima.